Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz, Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos irmãos, diretamente da paróquia de Fajã de Baixo, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na diocese de Angra do Heroísmo, saudamos todo o auditório que nos acompanha através da RTP. A mensagem deste domingo é clara. Tendes medo? Mas afinal, e a vossa fé? É uma grande mensagem de esperança, que reduz o medo, que estanca o medo. Por isso, é tempo de irmos para outras margens, lançarmos a barca e irmos para outras margens, fazermos ao largo, com outros horizontes. É tempo, podíamos dizer, de desconfinar. Por isso, desconfinar com Jesus. Desconfinar com Jesus. Por isso, queridos irmãos, vamos entrar no nosso coração para que Deus nos aceite reconhecendo os nossos pecados e as nossas faltas e que nos possa transformar a todos, a nós que aqui estamos, nesta igreja dedicada à Senhora dos Anjos e a todos vós que estáis no grande auditório da RTP, para que possamos ficar melhores no ânimo, no amor, na esperança. Reconheçamos então que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim e a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante, no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, dizendo: Quem encerrou o mar entre dois batentes? Quando ele irrompeu do seio do abismo, quando eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos, e disse-lhe: Chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, os que se fizeram ao mar em seus navios, a fim de labutar na imensidão das águas. Esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Cantai ao Senhor, porque eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, a sua palavra soprou um vento de tempestade, que fez encapelar as ondas. Subiam até aos céus, desciam até ao abismo, lutavam entre a vida e a morte. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, na sua angústia invocaram o Senhor, e Ele salvou-os da aflição. Transformou o temporal em brisa suave, e as ondas do mar amainaram. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que nenhum só morreu por todos
e que todos, portanto, morreram, Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo foi renovado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te, e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes a fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, alguém numa entrevista célebre há relativamente pouco tempo dizia agora, depois de ter estado infectado e várias semanas no hospital, ele disse: agora eu tomo Deus a sério.
Agora eu tomo Deus a sério. Ou seja, estou a falar de um grande psiquiatra a nível nacional, Daniel Sampaio, que numa entrevista afirmou que apesar de não querer, apesar de se afirmar não crente, toma Deus a sério. Este foi o problema dos discípulos que iam na barca. Não tomaram Deus a sério. Quando nós tomamos Deus a sério, sabemos que Ele, de facto, age, está presente, não nos abandona. Isto mesmo vê-se na primeira leitura. A primeira leitura do livro de Job diz Job desesperado e é o próprio Deus a dizer calma, mostra-lhe um mapa maravilhoso e diz não, o mar não vai galgar a terra. O mar não vai... Eu não vou permitir isto. O mar significa tudo aquilo que são forças maléficas, destruição. Eu tenho o mar controlado. Eu tenho o mar controlado. Portanto, primeira nota, queria partilhar convosco tomar Deus a sério. Eu tomo Deus a sério. E nós precisamos tomar Deus a sério. Porque esta embarcação em que iam os discípulos com Jesus, prova-se que, pela arqueologia de diversas escavações, é um barco que sensivelmente teria 8 metros de comprimento por 2,5 de largura. Portanto, estamos a falar de uma embarcação pequenina para lobos do mar. E, portanto, não sei se era o caso, mas eles ficaram atemorizados com a tempestade. As nossas embarcações são isto mesmo, são embarcações pequeninas. 8 metros por 2,5. E na pequenez da nossa existência, precisamos tomar Deus a sério e perceber que Ele está na pequenez da nossa existência. Porque não é só a pandemia, são todos os problemas da vida que nos fazem ver que, de facto, a nossa embarcação por vezes é pequena. E às mínima rajada, ao mínimo mar encapelado, ficamos com medo. Por isso precisamos tomar Deus a sério. Segunda nota que queria partilhar convosco, a partir do Evangelho deste domingo, é o facto de... É o próprio Jesus que toma a iniciativa de ir na barca. Quer dizer, ninguém o convida. É Ele que toma a iniciativa. Isto para nós é fundamental. Deus toma a iniciativa de estar connosco na nossa vida. E porque toma a iniciativa, questiona-nos também. No fundo, as perguntas feitas por Jesus aos seus discípulos podiam ser estas. Mas então, eu não estou aqui? Afinal, ainda tendes medo, não tendes fé? Este foi o discurso de 27 de março de 2020 do Papa na Praça de São Pedro, naquela solidão, naquela oração muito solitária, mas em comunhão com todo o mundo, em que ele pega precisamente nesta página do Evangelho. Acorda, Senhor. E já vamos lá. Como é que nós podemos acordar? Jesus. Este acordar é tomar consciência da sua presença. E o que é que existe para nós tomarmos consciência da sua presença? Portanto, ele toma a iniciativa. A segunda nota que queria partilhar convosco, isto vem revelar que, no fundo, há um Jesus a dormir, há um Jesus a descansar, há um Jesus presente em todos os corações. Que é preciso despertá-lo, é preciso acordá-lo, porque a nossa barca é pequena. Tal como a barca dos discípulos, 8 metros por 2,5, também a nossa barca é pequena. Portanto, ele toma a iniciativa para nós e enche-nos de consolação e perceber que há um Jesus a dormir, há um Jesus a descansar, há um Jesus presente no coração de cada homem e de cada mulher. Sejam eles crentes, não crentes, há de facto um sinal do Altíssimo presente na barca, no coração de cada homem e de cada mulher. Segunda nota, o mesmo grito do Papa Francisco no dia 27 de março, no dia 20 de março de 2020. Acorda, Senhor. Como é que nós podemos acordar? Este Jesus que está connosco na nossa barca, que parece que muitas vezes está a dormir e está aliado e está
Só há um processo, é o processo da oração. A oração, no fundo, é o tomarmos consciência da sua presença entre nós. Estais com medo, ainda não tens fé, podia ser, mas então, eu não estou aqui? Mas então, eu não estou aqui contigo? Mas então, eu não estou presente na tua vida? E está. O pastorinho Francisco chamava isto o Jesus escondido, por referência ao sacrário, mas há um Jesus escondido em cada um de nós. Há um Jesus escondido em cada homem, que é preciso levar a sério, como dizia Daniel Sampaio. Eu agora tomo Deus a sério. Como é que nós podemos acordar Jesus? Só podemos acordá-lo de facto, despertá-lo na nossa vida, tomarmos consciência da sua presença através da oração. A oração é esta focalização e este tornar Cristo presente, tomar consciência da sua presença. E a fé é isto mesmo. A fé é este sentimento que nos faz tornar Cristo nosso contemporâneo. Ele é nosso contemporâneo na nossa história. E nós fazemos de Cristo um contemporâneo, um presente na nossa vida. Acorda, Senhor. Acorda, Senhor. Acorda, Senhor, no meu momento, no meu presente. Acorda, Senhor, porque eu preciso de Ti e a minha barca é tão pequena. Acorda, Senhor. Este acordar de Cristo na nossa vida vem pela oração, pela focalização da sua presença entre nós. Quando tomamos... Há um provérbio que diz que quem reza não se atrapalha. Eu creio que a grande atrapalhação dos discípulos na barca foi porque esqueceram-se por instantes, na faina, na lida do mar, que Jesus não estava ali. Acorda, Senhor. Portanto, é preciso tornarmos Deus presente, tomá-lo a sério. Ele tem sempre a iniciativa e acordá-lo depende sempre da nossa oração. Quem reza não se atrapalha. Quem reza toma Deus a sério. E tomando Deus a sério, não há medos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, suscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, a oração do humilde atravessa as nuvens e chega ao trono de Deus. Cheios de fé, invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e imploremos humildemente: Senhor, nós temos confiança em vós. Pela Santa Igreja, a barca dos apóstolos sacudida pelos ventos.
para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelo mundo afligido por mal sem conta, para que descubram Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso, nem a incompreensão os faça desistir dos seus propósitos. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos membros da nossa Assembleia aqui reunida, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá nos tornem novas criaturas. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor nosso Deus, que pela palavra do vosso Filho acalmaste os ventos e as ondas, aumentai a nossa pouca fé para sabermos vencer as tempestades da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, irmãos, que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de teus mãos o sacrifício, nosso bem toda a sua santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações,
para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, porque a todo momento nos chamais a uma vida mais feliz. Na vossa bondade infinita, continuamente ofereceis o perdão e convidais o homem pecador a confiar plenamente na vossa misericórdia. Apesar de tantas vezes sermos infiéis ao vosso amor, sabemos que não vos afastais de nós, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, estabeleceste entre vós e a família humana um vínculo novo, tão forte, que nada o poderá destruir. Também agora ofereceis ao vosso povo um tempo de reconciliação e de graça, para que, dóceis à ação do Espírito Santo, a vós se converta de coração sincero, a fim de viver a vida nova em Cristo e de dedicar-se ao serviço dos irmãos. Por este admirável mistério do vosso amor, unidos à inumerável multidão dos que vos louvam no céu, proclamamos as maravilhas da vossa salvação, cantando com alegria. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo, olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos, uns aos outros, de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo João. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste. Com a bem-aventurada Virgem Maria e os apóstolos, os nossos irmãos defuntos que agora recomendamos à vossa misericórdia, Maria Manuela Fragata, no 30º dia do seu falecimento, Felisberto Teixeira, Zulmira Teixeira, Manuel Carrelas, Diolinda Furtado, Olívia Santos, Silvério de Sousa Arruda, Carlos Daniel Arruda, pelas intenções da família Rodrigues e da família Canhoto. Fazei que estes nossos irmãos possam estar na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte. E um dia possamos nós cantar com eles e com todos que partiram em Cristo o hino da ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ousamos rezar, cantando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais no céu. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Um abraço de paz, o fruto da oração e de sabermos que Jesus está conosco, é a paz. O mar acalma-se, a tempestade passa, vem a bonança. Um grande abraço na paz de Cristo para todo o auditório que nos acompanhou nesta celebração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Portugal Positivo é um evento de networking e promoção de Portugal organizado no âmbito do 20º aniversário do jornal Bom Dia. O evento decorre no dia 26 de junho em Paris com a participação de personalidades relevantes da diáspora e de Portugal. Há uma aplicação informática que ajuda os empresários portugueses a encontrarem oportunidades de negócio nos países da África Ocidental. A ideia partiu do embaixador de Portugal no Senegal, eleito como diplomata económico do ano de 2020. Com os 25 mil euros do prémio, o embaixador criou a app, uma espécie de plataforma de encontro de negócios que até podem vir a dar em casamento. No próximo Decisão Nacional, venha conhecer a ideia, o autor e a utilidade desta aplicação para os investidores portugueses. Conto consigo. Decisão Nacional. Este domingo, na RTP Internacional. Sabe o novo prémio máximo do Joker? Não é 55 mil euros. Não é 60 mil euros. Não é 65 mil euros. Não é 70 mil euros. É de 75 mil euros! Joker. De segunda a sexta-feira, na RTP Internacional. 7 maravilhas da nova gastronomia. Uma gastronomia sustentável, inovadora e criativa, inspirada nos nossos melhores produtos locais. Petiscos, vegetariano, vegano, cozinha do mar, carnes, cozinha molecular, doçaria. Estreia brevemente na RTP Internacional. Lisboa está a um passo de travar a fundo. Os novos casos ativaram sinais de alarme e teme-se que uma quarta vaga já esteja a acontecer.
A vacinação avança, mas o número de casos não para de crescer também. As mensagens contraditórias de políticos e autoridades de saúde aumentam a incerteza e os especialistas alertam de que um recuo no desconfinamento será inevitável em algumas cidades da Grande Lisboa. O resto do país teme um efeito dominó, que possa deitar tudo a perder. Com o verão à porta e o turismo a desesperar por visitantes. O que poderemos fazer para impedir esse recuo? E será possível acelerar a fundo no processo de vacinação? E estamos ou não a viver o princípio de uma quarta vaga? É ou não é? Terça-feira, com o Carlos Daniel. Carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. O Palácio Nacional de Mafra é a maior e a mais ambiciosa de todas as obras, literalmente espetaculares, que Dom João V encomendou durante o seu reinado, nos primeiros 50 anos do século XVIII. Da Basílica ao Convento. Passando por muitos dos espaços do Paço, em cada visita ao Palácio Nacional de Mafra há que eleger o que apreciar, tanto há por onde escolher. Hoje vamos centrar-nos nos monumentais carrilhões encomendados pelo rei magnânimo para as suas torres. Quando tocam-nos o coração. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Mário Pereira, o bom guardião deste prodígio, para citar António Filipe Pimentel, um dos grandes especialistas no reinado de Dom João V, este prodígio que é o Palácio Nacional de Mafra. De facto, tudo é prodigioso e desde os projetos, e eu quando falo em projetos é o projeto real, o projeto da afirmação de um monarca na Europa do seu tempo, é um projeto religioso, que é este espaço onde nos encontramos, e é um projeto arquitetónico. Em 17 de novembro de 1717, há toda uma grande cerimónia da corte aqui para o lançamento da primeira pedra, com a cruz que é colocada no sítio onde está hoje o altar-mor, e em 22 de outubro de 1730, por isso passados 3 anos, esta basílica é consagrada. Quando falamos deste monumento, nós falamos de um convento, e é um convento que é um convento real, para 300 frades. São 2 palácios, o Palácio do Rei, o Palácio da Rainha, ligados por um corredor que passa
aqui por cima da Basílica, são o Palacete das Infantas. O Palacete dos Infantes, há toda uma cidade que este edifício também corporiza, com espaços para os convidados, para os embaixadores, com espaços para recepções e uma biblioteca notável a nível mundial. E nós temos um acervo que faz desta biblioteca um dos espaços mais importantes da cultura iluminista. Na primeira metade do século XVIII, o rei encomenda todos estes livros e são os emissários, os embaixadores que compram em leilões, que compram, como se dizia na altura, colecionadores de livros. E aquilo que nós temos aqui são das obras mais importantes nas diferentes áreas, quer seja a astronomia, quer seja a medicina, quer seja, por exemplo, a nossa fabulosa coleção de Bíblias. Mas quando nós falamos de singularidades, nós temos outras. Nós temos aqui, nesta basílica, aquilo que a própria historiografia da arte italiana considera como sendo a mais importante coleção de escultura italiana barroca fora de Itália. E temos depois algo que é impressionante e também único, dos 6 órgãos aqui da basílica. E dos 2 carrilhões, nós podemos dizer que este património configura o património musical integrado na arquitetura mais importante em todo o mundo. Em todo o mundo? Em todo o mundo. Nós costumamos dizer que para Mafra veio sempre o melhor e escolheram-se os melhores. Este monumento, que se vê ao longe, lê-se ao perto. E quando se lê ao perto, nós temos toda uma riqueza de pormenores, toda uma série de elementos que não é por acaso que eles estão aqui. Fazem parte, de facto, desse projeto prodigioso. Como bem compreendemos do que acabou de nos dizer, Mafra, o Palácio Nacional de Mafra, exige, para ser minimamente apreciado como merece, muitas visitas. Sim. Muitas visitas. Nós hoje, nesta visita guiada, vamos concentrar-nos nos carrilhões. Eu vou começar pela Torre Sul. Abel Chaves, estes sinos todos são um só instrumento. É verdade, e um dos instrumentos maiores do mundo. Cada sino está afinado numa nota musical e que em conjunto tocam como se fosse um piano. Nós estamos aqui debaixo dos 53 sinos que fazem parte deste instrumento. O carrilhão que está instalado na Torre Norte tem 50 sinos. Quanto é que pesa este sino? Este sino pesa cerca de 9 toneladas. 9 toneladas? Sim. Quer dizer, imaginar colocar isto aqui em cima no século XVIII é incrível. É um trabalho titânico. 1700 e... Ele foi fundido em 1730, portanto a instalação deverá ter sido entre 30 a 33, 1733. Bom, este é o mais pesado, presumo, deste conjunto, de 53, o mais leve... Tem cerca de 4 quilos. 4 quilos, portanto, é essa a gradação de peso, e imagino que corresponde à sonoridade também. Sim. E essa diferença sente-se no teclado. À medida que o carrilhanista vai tocando para as notas mais pesadas, para os sinos mais pesados, tem que fazer mais força porque eles vão ficando também igualmente pesados. Os sinos, Abel Chaves, arrastam um imaginário muito forte. Eu associo sinos sempre ao som dos sinos a grandes alegrias, como casamentos, a tragédias, como grandes incêndios,
é quase mágico. Os sinos, por estarem nas torres e estarem num sítio elevado, têm uma fruição bastante democrática. Portanto, soam para toda a gente para fora do edifício, enquanto que, por exemplo, os órgãos soam para dentro. Um espaço reservado, mais confinado. Mais reservado, em que só as pessoas que estão nessa sala é que conseguem ouvir um concerto ou um toque do instrumento. E então os sinos têm esta capacidade de intervenção na comunidade. Na gênese do sino, que começou por ser um espanta-espíritos maus. Aliás, isto é transversal a todas as culturas mundiais. Nós temos os sinos no Tibete, os monges tibetanos, que usam umas taças e que tocam, e as vibrações espantam as energias más. E o sino também na Europa Ocidental teve esse propósito. É por isso também que quando se funde um sino, ele é personalizado. Tem a assinatura do fundidor, no caso da Torre Sul, William Whitlock, que é o fundidor da Torre Sul, e tem a data, portanto, William Whitlock me fez a mim, que sou uma entidade, no ano 1730. Portanto, é um escrito... Que interessante! Portanto, como se cada sino fosse um indivíduo com uma personalidade própria. Sim, um anjo. Um anjo bonito. Então quer dizer que o fundidor que produziu este carrilhão, portanto, estes 53 sinos, assinou cada um deles? Assinou. Essa é a tradição normal dos fundidores. Mas os 53? Os 53 são assinados por ele com esta inscrição em latim, que é tradicional em todos os sinos. Este fundidor tinha um carácter muito seguro de si, para dizer o mínimo. Era até tido com... Era um vaidosão. Sim. E é o único que se tem registro, o único fundidor que nos sinos fundiu a sua esfinge. Tem um retrato do fundidor no próprio sino, coisa que não existe paralelo nos outros fundidores. Quem era esse senhor? William Whitlock trabalhou em Antuérpia e fundiu este carrilhão em 1730. Ele tinha aprendido com os melhores fundidores, então era realmente aquele que, nessa altura, tinha o segredo de como afinar os sinos musicalmente. É uma coisa muito difícil, porque eles não só têm que soar bem separados, individualmente, mas depois também estarem harmonizados. E daí funcionar como um instrumento musical. E isso era um processo muito difícil. Foi muito bem conseguido aqui para a Torre Sul, até mesmo se olharmos para os 7 carrilhões que ele durante toda a vida conseguiu fazer. Imagino que cada carrilhão destes levasse imensíssimo tempo a fazer, Sim, não é? Sim, demorava muito tempo, era um processo bastante demorado e também muito dispendioso. Portanto, quanto é que custou, sabe-se? Os registros que existem de uma forma popular é que custaram 400 mil réis. Há uma história que se conta que quando o rei Dom João V tentou saber de quanto é que custava um carrilhão, vieram um pouco a medo dizer, mas sabe, El Rei, isto são sinos feitos de bronze, é um instrumento caro, um carrilhão tipo custará 400 mil réis. E ele parece que olhou para o homem e disse sem hesitar, o quê? Tão barato? Quero 2. Bom, isso é uma história que corre na tradição popular, não sabemos se isso aconteceu ou não, mas há que não esquecer que estamos a falar de Dom João V, o ouro do Brasil e, sobretudo, uma estratégia política muito montada no aparato da sua corte. E realmente Portugal não conhecia este instrumento musical. Não, isto é um instrumento típico dos Países Baixos. Foram os flamengos e os holandeses os primeiros a realizar a ideia de se utilizar os sinos do ponto de vista de instrumento musical. Não os sinos como um alarme, cá está, os tais sinos que tocam para os casamentos ou para os ou que espantam os espíritos maus. Exatamente, mas como um instrumento musical, como um piano ou como um cravo. Na Bélgica e na Holanda, todas as cidades têm um carrilhão. Aliás, é um facto curioso que na Holanda, que tem zonas do país que há 50 anos estavam debaixo d'água, não é? A primeira coisa que os holandeses fazem quando constroem uma cidade, e é interessante ver porque a cidade é toda construída de uma forma bastante planificada, a primeira coisa que eles colocam é um carrilhão. E isso demonstra a importância que o carrilhão tem na cultura dos Países Baixos. O Abel disse que todas as cidades da Holanda têm o seu carrilhão. É uma ideia... Sim, na Holanda e na Bélgica. E as cidades mais importantes têm mais do que um carrilhão.
A cidade de Amsterdão tem 6 carrilhões. Incrível. E algum deles tem esta escala? Não, nenhum deles tem esta escala. E é uma das coisas que transforma este instrumento numa referência mundial. Não só é dos mais bem afinados instrumentos do século XVIII, como também um dos mais pesados. Porque, por exemplo, este sino que nós temos aqui à nossa frente, só este sino daria para fazer um outro carrilhão. Mais pequeno, claro. Fundindo. Sim. Além disso, muitos dos instrumentos do século XVIII desapareceram, foram roubados das suas torres para se refundirem em canhões. O sino tem uma liga metálica igual ao canhão. O que é curioso, esta ironia de um instrumento que é um instrumento de paz, de símbolo de paz e alegria entre os povos, também se transforma num instrumento de guerra e carnificina, como é o canhão. É curioso. Isto é uma das razões porque existem só 2 carrilhões sobreviventes no mundo inteiro deste fundidor. Alguns desapareceram por incêndios, mas outros foram roubados pelos franceses para refundirem em canhões. É importante dizer aqui que o Abel Chaves, carrilhanista oficial residente aqui no Palácio Nacional de Mafra, estudou para ser carrilhanista aqui dos carrilhões de Mafra, propositadamente desde muito jovem na Bélgica. Sim, eu com 14 anos estava a estudar trombone no Conservatório Nacional e fui selecionado por um conjunto de músicos para me tornar um carrilhanista profissional e ir para a Bélgica estudar, onde existe a primeira escola e a mais famosa escola de carrilhão no mundo, com uma bolsa de estudo, e tive dos 14 até aos 17 anos a formar-me como carrilhanista. Depois disso ainda veio a formar-se em piano, portanto é um músico completíssimo e presumo que estudar carrilhão é uma tarefa que não termina, começa no final da escola, de alguma forma. Sim, aliás, como qualquer instrumento. Claro. Abel, já falámos dos badalos e de como são acionados por estes cabos, hoje de aço, presumo, mas o que é que são estes martelos que estão aqui? Estes martelos têm exclusivamente a ver com o sistema automático. Automático? Sim. São do século XVIII também? São do século XVIII. Há uma forma... Estes martelos já não são os originais. Sim. Tiveram que ser substituídos, mas a forma de tocar já existia no século XVIII. São acionados através de um mecanismo que funciona como uma caixa de música. Tem uns pinos que depois, ao passar por baixo daquilo que nós chamamos de papagaios, faz o martelo subir e que depois é portanto, deixado cair contra o sino e provoca o som. O carrilhanista está também versado nesta arte de programar automaticamente. É o Abel Chaves que também, portanto, toca diretamente e aí aciona os badalos e programa os cilindros para poderem tocar com estes martelos, é isso? Exatamente, portanto o cilindro é quase como se fosse uma cassete virgem, que não tem pinos, e depois eles são colocados com as determinadas notas para fazer a música. Verdadeiramente emocionante é ver o carrilhanista, é um nome engraçado, a operar o teclado que faz tocar estes badalos. Pode mostrar-nos como é que isso funciona? Com certeza. Vamos lá? Chamam-se teclas a esta espécie de dedos? Sim, são teclas que têm a mesma disposição de um teclado de piano. Por cima temos as teclas pretas e por baixo as brancas. São 53 teclas para 53 sinos. Temos a divisão do manual, para ser tocado com as mãos, e depois a pedaleira com os pés, que vai controlar, digamos, quase 2/3 do teclado. Qual é que é a tecla que aciona aquele das 9 toneladas, aquele sino das 9 este toneladas? é uma tecla só da pedaleira que dá este som.
Portanto, é uma tecla muito pesada. Ela nem sequer está ligada ao manual. Não é para ser tocada com a mão, mas só com os pés. E a mais fraquinha? É, este que está aqui, pode tentar. É... é uma diferença. É de facto como se fosse um piano, não é? Que engraçado. E pode falar-me do repertório. O que é que no século XVIII aqui se tocou? Sim, deve-se ter tocado o repertório de um compositor muito famoso flamengo, Matthias van den Heen, que fez uma série de prelúdios feitos para os carrilhões da altura. Eram peças já bastante complicadas e eu não acredito que conseguissem tocar da mesma forma que as tocam hoje. Deveria ser um andamento bem mais lento, porque era mesmo muito complicado. Era mais pesado era bem acionar mais pesado, tudo isto, não é? sistemas... Portanto, estes cabos que estamos aqui a ver, tão elegantes, aliás, é uma peça bonita, tudo isto é bonito, era fio, não é? Sim, os sistemas de transmissão orgânico, claro, partiam-se muito rapidamente e facilmente, mas a questão de um músico poder tocar nos sinos para toda a gente ouvir era realmente tão extraordinário que valia de tudo. Não é? Vamos ouvi-lo neste prelúdio? Sim, é o prelúdio número 2 do Matthias van den Heen, composta na altura que foi feito aqui o carrilhão para Mafra. Só um certo, por favor. Toca assim. Sim. Sim, não obstante ser bem mais leve do que era no século XVIII, este teclado não deixa de exigir alguma força, não é? É mais difícil tocar com os dedos, embora o carrilhonista possa abrir a mão e tocar várias notas ao mesmo tempo. Um bocadinho cansado. Mas, portanto, toca-se com a mão fechada e toca-se com o pé. Aliás, este modo de se ver o carrilhonista tocar à primeira vista dá a ideia que se toca a murro e a pontapé, não é? Mas não é nada assim. Nós... Não, pela música que ouvimos percebemos que não é nada assim, embora aqui dentro se ouça de uma forma muito mais distorcida. Exato, aqui nós estamos mesmo porque debaixo isto é mesmo sinos. para fora, não é? É interessante nós estarmos aqui na cabine e ver o sistema funcionar e o carrilhonista tocar, mas o sítio ideal para se ouvir o concerto é ao nível do chão, num claustro, no jardim, na rua, e aí é que se consegue ouvir o concerto da melhor forma. Abel, e tocava-se no século XVIII sempre música erudita? Não, portanto, como um instrumento popular que é, tocava-se música que as pessoas conheciam. Ou de compositores conhecidos da altura, ou que estavam na berra, ou melodias populares. O carrilhonista também tem uma forte componente de formação, de improvisação, também é um improvisador, que pega numa melodia popular e toca... Converte-a para carrilhão. Para carrilhão e improvisa. E é isso que o Abel faz? Sim, sim. Nos concertos, e é também uma preocupação que eu tenho, porque segue exatamente essa tradição dos concertos de carrilhão, nós tocamos desde compositores conhecidos como Bach ou Mozart, e podemos acabar nos Beatles ou num Mamma Mia dos ABBA ou num Música no Coração. Não resisto a pedir-lhe que nos toque uma passagem. Eu agora vou ter que ir ter com o Vincent Debut, que é um musicólogo e um investigador, mas com música no coração.
Vincent Dubuc. Ao contrário da Torre Sul, do carrilhão da Torre Sul, este carrilhão da Torre Norte é um instrumento falhado. Bom, não sei se podemos dizer assim realmente dessa maneira. Tocou, quer dizer que ao nível dos seus mecanismos, de certeza que o instrumento tocou numa altura. Agora, quando vamos estudar a afinação dos sinos e a afinação do conjunto dos sinos, do carrilhão, aqui nós estamos a ver que não respeita os padrões musicais da altura e nem os padrões musicais de hoje. Os sinos devem ser afinados uns relativamente aos outros, consoante intervalos musicais que seguem uma escala musical. Isso já é a primeira problemática da afinação. E a segunda problemática é que cada sino individual é afinado em si. Quer dizer que quando se percuta um sino, não se ouve só uma nota musical, ouve-se o acorde. E agora, quando aqueles dois aspectos não são respeitados, quando se toca um carrilhão, a peça musical passa a ser uma cacofonia. E aqui, neste carrilhão, o que acontece é que quase nenhum dos sinos está afinado de maneira individual, consoante os intervalos musicais, e depois, praticamente, não há um intervalo musical que cumpre as normas musicais. Bom. Então, naquela altura, o que posso dizer é que não sei se era realmente um prazer de ouvir tocar este instrumento. Parece-me que devia ser um pesadelo, mais para aí. Mas como é que é possível uma encomenda régia, milionária,